Olá, alunos! Então, durante as primeiras 4 semanas de aula da disciplina de equações diferenciais parciais, nós estamos desenvolvendo ferramentas para aplicar nas soluções de funções especiais. Então, nessa primeira aula da semana, nós vamos falar da teoria de Sturley-Liouville. O que acontece com a teoria de Sturley-Liouville é que você aplica ela em várias soluções de equações diferenciais e geralmente você não consegue observar com detalhes como funciona essa teoria que nos mostra algumas propriedades importantes quando resolvemos equações diferenciais. Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre a teoria de Sturley-Liouville. Bom, então na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a teoria de Sturley-Liouville. Então vamos supor que nós podemos escrever uma equação diferencial em uma forma geral desta forma. Notem que essa é uma equação diferencial de segunda ordem. Podemos então supor que todo este termo e essa função s de x pode ser escrita como um operador diferencial. Quando aplicamos esse operador diferencial numa constante vezes uma função, nós temos aqui C1y1 mais C2y2, isso é análogo a termos esse operador sendo aplicado em cada função individualmente. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a equação de Sturley-Liouville, transformar na primeira equação o índice y em um y de m, e vou multiplicar por y de n. Na equação de baixo eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou supor que a minha função na equação é y de n e vou multiplicar por um y de n. Quando faço isso, o que eu quero observar? Algumas condições relacionadas às soluções dessas equações e as possíveis condições que essas equações satisfazem. Então, nós temos que, quando subtraímos a primeira da segunda equação, nós desaparecemos com o termo em s de x. Então, sobram 3 termos. Primeiro devido à equação 1, o segundo termo devido à equação 2 e um terceiro termo que está relacionado à subtração das duas constantes lambda_m menos lambda_n, e temos que isto é igual a zero. Então, para acharmos uma solução dessa equação diferencial, nós temos que olhar as condições relacionadas a 1, 2 e 3. Então, o que faremos basicamente é integrar a equação 1 por partes. Quando nós fazemos isso, nós supomos que o nosso u é o próprio y de n, o nosso du é dy de n dx, o nosso dv é a parte da derivada d dx de p de x dy de m dx, integrado em dx. Quando você integra uma função que está sendo derivada em a mesma função, você retorna a função original. Quando fazemos isso, utilizamos a regra de integração por partes. Então, nós temos o primeiro termo e o segundo termo, né? Então, nós temos que a integral de udv igual a uv menos a integral de vdu. Então, notem que esse mesmo mecanismo é usado para a segunda integral. Tá? Então, se você olha a equação diferencial, você tem as duas integrais, e quando você faz isso, você vai utilizar a mesma ideia para resolver a integral em 2. Então, o que sobra dessa operação de subtração das integrais são os termos que apresentam-se apenas as derivadas primeiras e a integral da função, onde nós temos ali uma subtração com relação a lambda_m menos lambda_n.
Para que esta equação diferencial seja nula, nós temos que anulá-la termo a termo. Então, nós vamos pegar primeiro o termo da integral entre a e b de r de x, yn de x, ym de x dx igual a zero. Então, nós temos duas possibilidades para essa integral ser nula. A primeira é supor que lambda_m é igual a lambda_m. Tá? Essa é a primeira possibilidade. A segunda é supor que a integral é nula. Tá? Nos primeiros dois termos que nós reagrupamos, eles têm que ser iguais a zero. Quando fazemos isso, nós recaímos, eu inseri uma constante alfa, uma constante beta com relação ao p de x que nós tínhamos aqui. Nós temos basicamente as três condições de contorno que nós descrevemos no início desse curso. Nós temos a condição de contorno mista, onde levamos em conta a função e a sua derivada num ponto, para os termos em A, no limite A e no limite B. Temos separadamente as condições de contorno para a função e para a derivada da função. Tá? Então, isso recai nas condições de contorno que nós descrevemos no começo do curso. Tá? Então, a ideia principal aqui que vocês podem observar é que isso é uma forma de resolver a equação, é um teorema que nos dá as possibilidades de solução dessa equação. Então, vamos voltar ao nosso operador e vamos supor que você possa escrever uma integral dessa forma. Tá? Você tem y de n vezes um operador dx menos y de m vezes um operador em yn de dx igual a essa autofunção. Essa, na verdade, é a integral que nós fizemos no começo, mas aqui eu já estou usando uma notação reduzida para observarmos isto. Quando nós fazemos isso, nós começamos a observar propriedades importantes com relação a essa equação. Isso quer dizer que se você se impõe que há uma igualdade entre esses dois operadores yn vezes o operador aplicado em yn, e do lado direito você tem y de m vezes o operador aplicado em yn de x, nós temos o que chamamos de operadores hermitianos. Então, nós podemos escrever isso como uma equação onde os operadores, você aplica um operador em uma função, ele vai lhe retornar uma autofunção, tá? Um autovalor vezes a própria autofunção. No nosso caso, essa autofunção é y de x. Só para lembrar os alunos, para operadores complexos, você tem que levar em conta uma coisa chamada conjugado complexo de um operador. Por isso que aqui, quando temos operadores complexos, você tem este asterisco nessa função. Outra coisa importante é a condição de ortogonalidade. Isso quer dizer o quê? Se m é diferente de n, para anularmos esta equação, essa integral tem que ser nula. E isso é uma condição de ortogonalidade. Veja que isso, só para dar uma ideia de aplicação, é utilizado em mecânica quântica quando estamos trabalhando com funções de onda. E essas características são extremamente importantes para observarmos as soluções das funções de Hermite, dos polinômios de Legendre, dos polinômios associados de Legendre. Então essas são funções importantes. A ortogonalidade é algo bastante importante para entendermos as aplicações no decorrer do curso. Então nessa videoaula nós falamos sobre a teoria de Sturley-Liouville, que é muito importante na resolução de equações diferenciais
e na obtenção de alguns valores importantes físicos relacionados às condições de contorno. Na próxima aula eu vou exemplificar algo que não está inserido no nosso curso, mas é importante visualizar alguma aplicação em algo mais além do que nós estamos estudando.